Voltamos com o programa Ponto de Vista. Hoje estamos aqui com o Dr. Francisco Disnaldo, urologista. Estamos falando de uma série de assuntos, inclusive no bloco anterior sobre câncer de próstata. Quando eu fiz uma pergunta, eu acredito até uma pergunta um tanto perigosa para quem está assistindo, que é quando você diz, olha, mas tem uma questão de potência sexual. Geralmente é um grande incômodo quando alguém ouve isso, né? Mas, antes de tudo, nós temos que valorizar a vida. Hoje, a notícia indesejada de um possível câncer é uma condenação à morte? No sentido, dependendo de quanto você demora para ir ao médico? De jeito nenhum. Isso mudou muito. A medicina avançou demais. Eu tenho uma experiência boa em relação a câncer e os meus colegas urologistas aqui de Maceió, a gente conversa sempre, também tem. E é impressionante como a gente, conversando, como a gente tem pacientes que tiveram câncer, câncer de rim, câncer de bexiga, da próstata, do testículo, do pênis. Como a gente tem paciente que está aí operado há mais de 10 anos, ou seja, estão completamente livres da doença. Isso é uma constante na vida da gente. É óbvio. Existe um ditado na medicina que todo mundo conhece que diz: o corpo manda mensagens, né? Então, assim, preste atenção no que o seu corpo fala, porque câncer está muito ligado a diagnóstico precoce. É fundamental isso. Mas hoje, a maioria dos pacientes tem acesso a tratamento. Por pior que seja, por exemplo, o SUS, mas o SUS trata muita gente. E hoje muita gente se cura pelo SUS. Há 30 anos atrás era muito mais complicado. É ruim, o sistema é ruim por uma série de motivos que não cabe aqui a gente discutir. Mas mesmo assim é um avanço. E na medicina privada, infelizmente, né, existe essa diferença. A gente não pode ser hipócrita. A medicina privada proporciona com que o paciente tenha, vamos dizer assim, mais direitos. Né? Direito a um tratamento precoce, direito à tecnologia de ponta, né? Isso faz com que a gente tenha muito paciente curado de câncer. Hoje, eu posso lhe dizer assim, câncer não é sinônimo de morte, de jeito nenhum. Tirou a próstata, posso concluir deduzir de uma maneira quase que óbvia, que você acabou com qualquer possibilidade de câncer de próstata. O tumor estando localizado na próstata, é isso que é importante, né? E hoje, a grande maioria dos diagnósticos é feito com a doença localizada na próstata. Mas eu posso, exemplo, eu sou uma pessoa com uma tendência a ter câncer, porque eu acredito que isso tem a genética, não é isso? Totalmente. Tive um câncer de próstata, tirei a próstata, eu tenho risco de aparecer um câncer em outro lugar? Depois de tirar da próstata, se a doença está localizada na próstata, não tem. Agora, existe 10% mais ou menos, o índice de falha é de mais ou menos 10%. O que é que isso significa? Significa que se você operar 100 pacientes com câncer de próstata localizado, na verdade em 10 desses pacientes, a doença já tinha saído da próstata e não foi percebida nos exames, entendeu? E aí ela vai se manifestar em outro lugar. Só voltando um pouquinho no assunto ligado a sexo, porque eu sei que isso interessa muito aos homens. O principal objetivo do tratamento do câncer de próstata é curar o paciente da doença. A gente tem que primeiro se preocupar em curar o doente, né? Tirar o câncer do paciente. Agora, depois, existem tratamentos eficazes para o problema da ereção, para o problema do sexo. Entendeu, Wendel? Então, assim, é chato, é desagradável, você vai passar um tempo realmente com uma vida sexual prejudicada, mas depois essa vida sexual é devolvida a você. Então, existe tratamento para isso. Para evitar um problema maior, quanto mais cedo, melhor, eu tenho que fazer um diagnóstico. Isso. Por que o PSA é tão importante? O PSA é fundamental. O PSA revolucionou o comportamento da doença, do câncer da próstata. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando a gente faz só o PSA, só o PSA,
você tem mais ou menos 70% de chance de detectar um câncer de próstata. O que é que isso significa? Nenhum outro órgão tem um benefício tão grande. Não tem nenhum exame que diga assim, esse exame, você fez um exame de sangue e você pode ter câncer no intestino, você pode ter câncer no pulmão e tal. Um exame tão bom quanto o PSA. Mas você tem 30% de chance de falhar, né? O que é um índice relativamente alto. Agora, se você junta o toque ao PSA, o índice de falha é de 3%. Então veja que a coisa muda completamente. Isso a partir de que idade? É assim, se na família do homem tem casos de câncer na próstata, ele deve começar aos 40. Se não tiver casos de câncer da próstata familiar, 45 anos. Quem tem um parente com câncer de próstata, um parente direto, vamos deixar claro, pai, irmão, tio, avô e primo, tá certo? Se você tiver um parente desses com câncer de próstata, você tem o dobro de chance, veja que é muita coisa, de ter a doença do que quem não tem. Mas se você tiver 2 parentes, como eu pego muitos pacientes, isso se multiplica por 5. Veja, é muito grave. O quanto é importante a parte genética, né? O quanto é importante a parte genética. Se for negro, isso aumenta a chance de câncer da próstata. E os ocidentais têm muito mais câncer da próstata do que os orientais. Então, dá para saber por que isso tudo, esses dados todos? Dá. É assim, eu vou falar sobre isso, falando sobre um trabalho interessante que foi feito. Na América do Norte, nos Estados Unidos, eles notificam, eles acompanham, eles têm estatísticas. Então, a gente sabe que no Brasil a incidência de câncer da próstata é muito parecida com a dos americanos. É perto, bem perto. Mas vamos lá, nos Estados Unidos, de cada 100 homens, veja só, viu? Entre 18 e 20 vão ter câncer na próstata. É um absurdo isso, né? É muito alto. No Japão, de cada 100 homens, só 2 ou 3 vão ter câncer na próstata. E aí foi feita uma pesquisa grande para ver o porquê. E a conclusão que se chegou é que provavelmente os hábitos alimentares estão ligados a isso. Mas o mais interessante, famílias de japoneses que saem dos Estados Unidos, que saem do Japão, vão morar nos Estados Unidos e adquirem o hábito alimentar dos americanos, passam a desenvolver o mesmo índice de câncer de próstata que os americanos. O que só consolida a desconfiança, né? Então, assim, tem alguns cuidados que, se você nasceu com predisposição genética para o câncer da próstata, você vai ter câncer de próstata. Agora, se você não tomar cuidados com a alimentação e com o estilo de vida, ela vai se manifestar mais cedo. E quando mais cedo, mais grave. Você tem um exemplo que foi muito noticiado nos últimos anos de um caso de possibilidade de câncer da atriz Angelina Jolie. Não do próstata, é claro, mas ela tinha uma predisposição familiar a ter um câncer e ela retirou os seios, né? Um homem que encontra essa quantidade de dados, eu sou negro, meu pai teve... Mas não é só negro, né? Não, eu Tá, estou você tentando tá agravando agravando a situação. É. Sou negro, meu pai teve, meu primo teve. Eu sou uma pessoa muito próxima de uma realidade de câncer de próstata. Eu devo retirar, como a Angelina Jolie fez? Eu estou colocando uma polêmica, é claro, jogando essa polêmica para ti, mas porque é uma discussão que hoje tem em termos de invasão, intervenção dentro do corpo, do seu próprio corpo. Essa é uma discussão, é realmente uma discussão, porque a gente sabe que o câncer da próstata tem um traço genético muito forte, e é uma discussão. Inclusive já houve quem defendesse, embora não tenha ido muito adiante. Mas já houve quem defendesse. E a discussão não para, né? Por que aqui não para? Porque a gente tem algumas vantagens em relação ao câncer de mama. Em relação ao câncer da próstata,
O exame não é complicado como a mamografia, que é o melhor exame para o câncer de mama. E é muito complicado, a mulher dificilmente vai querer estar se submetendo àquilo periodicamente, com frequência, porque incomoda. O câncer da próstata não, é um exame de sangue e um toque, né? Essa história de que... Eu vou abrir um parênteses, vou falar sobre o toque. Primeiro, ninguém vai num consultório de um médico, de um urologista, para ficar de quatro. As pessoas têm essa imagem que vai lá ficar de quatro, não é verdade. O paciente deita numa maca, normal, de barriga para cima, vamos falar assim, tá certo? E o exame é feito, o toque é feito, com o paciente ele flete as pernas, o exame é feito pelo reto, e não demora mais do que 10 segundos, um exame bem feito. Um colega faz em mim o exame da próstata. Eu posso lhe garantir, ele é incômodo, mas ele não é doloroso, aquela coisa, nada disso. É incômodo, é meio chato e tal, mas não é nada doloroso. Então, se eu tenho um paciente, voltando, né, à sua pergunta, à sua questão, se eu tenho um paciente que é de risco alto, ao invés de eu fazer exames dele uma vez por ano, eu posso fazer de 6 em 6 meses. Isso me dá tempo suficiente para detectar a doença cedo e, se for o caso, tratar. Você está sem ele correr riscos. Por isso que, em relação ao câncer da próstata, essa coisa não evoluiu muito. Mas é uma discussão. Já diminuiu bastante esse preconceito com o toque retal? Diminuiu muito. O papel de vocês, da imprensa, né, se fala sempre, tal, isso foi fundamental. Hoje a gente atende pacientes que dizem assim, doutor, eu fui a um médico, ou até especialista que não faz toque, porque tem urologista que não faz toque, a gente não entende como, mas tem. Foi bem, aí, eu fui e o meu PSA está assim, mas eu não fiz o toque, eu quero fazer o toque. E vai dizendo assim, porque ele leu, ele sabe, ele ouviu que o toque é tão importante quanto o PSA. Quando se pensa, é uma discussão muito cultural brasileira, sempre se diz o seguinte, mas quando é que o PSA vai avançar para chegar a 100%, para a gente dispensar esse incômodo? Já ouvi muito de urologista em matérias também que, está muito longe disso. Está realmente muito longe disso? Não acho que esteja muito longe, não. Eu imagino, talvez seja antes, talvez não, mas que em 3, talvez 5 anos. Porque, assim, alguns, inclusive tem sido feito na urina já alguns testes com alguns outros exames, tem um chamado PCA, e tem dado bom resultado. E parece até que são mais fiéis do que o PSA. Ou seja, o poder de detecção é maior do que o PSA. Quem sabe, avançando esses exames... Porque uma coisa são os exames enquanto eles estão restritos à área de pesquisa. Porque ali você testa com 1000 pessoas, mas quando você bota para 1 milhão de pessoas, aí é que vai se descobrindo as falhas, né? O PSA, quando surgiu, era infalível, era perfeito, o PSA. O tempo mostrou que não era desse jeito, né? Tanto que se exige a combinação dos exames. Então, assim, esse novo exame, que se chama PCA, ele tem dado boas perspectivas. Vamos ver na prática. A gente vai para mais um intervalo. Na volta vamos falar sobre outros assuntos da parte da urologia. A gente volta já.